Vamos lá começar a nossa primeira aula do nosso mini curso. E essa aula será sobre gestão do tempo. Mas antes de iniciar o conteúdo, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Como vocês têm organizado a rotina de vocês diariamente, a partir de agora? Por que eu falo a partir de agora? Porque antes de tudo isso acontecer, da situação a qual estamos vivendo, todos estão nessa quarentena, nós tínhamos uma rotina já definida. Tínhamos horários de ir para o curso, horário de ir para a escola, horário de ir trabalhar. E eu sei que muitos de vocês tiveram essa rotina quebrada. Então não estão mais tendo aulas presenciais no curso, nem na escola. Muitos não estão trabalhando, alguns estão trabalhando em casa, home office. E aí a gente acaba tendo essa dificuldade de nos organizar, de estabelecer um tempo certo para realizar cada uma dessas atividades, de estabelecer nossas prioridades, nossas urgências e conseguir realizar todas as nossas atividades diárias. Por isso eu escolhi esse tema para a nossa primeira aula, porque realmente é um tema pertinente e eu sei que muitos estão tendo essa dificuldade. Então vamos lá para a gestão do tempo. O que é essa gestão do tempo, professora? Eu não estou compreendendo. A gestão do tempo é o processo de você organizar e planejar os seus horários de acordo com a sua rotina, de modo que você consiga realizar todas as suas atividades diárias corretamente no tempo certo e que não te falte tempo para realizar tudo isso, porque você vai ter organização e planejamento. Mas quais são os benefícios de eu ter um tempo, de eu conseguir gerir, de conseguir administrar, o meu tempo? Vai trazer benefícios para vocês como o aumento da produtividade. Se você consegue organizar o seu tempo, organizar suas atividades, você vai produzir melhor. Então você vai ter esse aumento, esse resultado. Você vai alcançar as suas metas mais rápido e com consistência, porque você vai conseguir definir onde você quer chegar. Mas para isso você tem que saber o que te motiva. Então, o que me motiva a fazer esse curso? O que me motiva a acordar todo dia? O que me motiva a realizar todas as minhas atividades diárias? Descubram qual é a motivação de vocês, o que levam vocês a realizar cada atividade que vocês realizam ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, porque isso vai facilitar bastante a gestão do seu tempo. Traz confiança para o seu dia a dia e para o seu trabalho, faz com que você alcance as suas metas mais rápido, que você aumente a sua produtividade, que você diminua a sua carga de estresse e ansiedade. Então, às vezes a gente fica ansioso pelo dia que virá. Por quê? Porque a gente não organizou, porque a gente não tem controle sobre o que acontecerá. Mas se você consegue gerir o seu tempo, se você consegue administrar o seu tempo, você vai ter uma redução desse estresse e dessa ansiedade. Mas dentro da gestão do tempo, nós temos dois fatores, um positivo e um não tão positivo assim, negativo. Os desperdiçadores de tempo. Mas o que são os desperdiçadores de tempo? Os desperdiçadores de tempo são atos, hábitos e comportamentos, muitas vezes inconscientes, ou seja, a gente não consegue perceber que aquilo está roubando o nosso tempo, está fazendo com que a gente desperdice o nosso tempo que é tão precioso. E aí atrapalham na otimização, da nossa rotina, do nosso tempo, do nosso dia a dia. Quais são esses desperdiçadores de tempo? Eles são individuais. Às vezes algo que desperdiça o meu tempo não desperdiça o seu. Mas nós temos alguns globais, gerais. Entre eles temos a desorganização. Se você não consegue se organizar, você não consegue administrar o seu tempo de uma forma correta. A procrastinação, deixar sempre para depois, nunca finalizar aquilo que é iniciado. A indisciplina, a falta de foco, a má utilização de recursos. Quais seriam esses recursos? Internet, redes sociais, jogos, filmes, televisão. Então, todos esses recursos, se utilizados da forma incorreta, podem ser desperdiçadores do nosso tempo. E o perfeccionismo, mas não aquele perfeccionismo normal de você querer fazer as coisas corretamente, da forma certa, mas aquele perfeccionismo exagerado, em que você busca tanto a perfeição a ponto de achar que nada que você fez está sendo feito correto. E aquilo acaba roubando o seu tempo, porque você vai sempre querer mais, fazer novamente, e aquilo acaba te consumindo. Então, vamos ter cuidado com todos esses desperdiçadores de tempo. Pensem um pouco, o que é que rouba o tempo de vocês? O que é que faz com que vocês desperdicem esse tempo? Mas dentre os desperdiçadores de tempo, temos também os otimizadores de tempo, que são aqueles recursos que vão fazer com que a gente tenha o nosso tempo mais
otimizado, que a gente consiga render mais, que a gente utilize melhor a nossa relação com o nosso tempo de uma forma mais produtiva e com maior qualidade. Quais seriam esses otimizadores, facilitadores, né, do tempo? O planejamento, o foco, a disciplina, a boa utilização dos recursos, a honestidade consigo mesmo, honestidade de saber identificar o que é que desperdiça o seu tempo e como transformar aquilo em um otimizador, e definição de urgências e prioridades. Então você sabe definir o que é urgência, o que é prioridade na sua vida. Para que a gente otimize o nosso tempo, a gente precisa definir urgências e prioridades. E temos algumas estratégias, né, para essa gestão do tempo. Quais seriam essas estratégias? Criar um planejamento diário, um planejamento semanal, utilizar uma agenda, um diário, saber separar, como eu já disse, as urgências, prioridades do nosso tempo livre, reservar um tempo livre, né, para realizar as nossas atividades. Tudo isso são estratégias que nos auxiliam a otimizar o nosso tempo, a administrar o nosso tempo. E para isso eu vou estar liberando 2 planejamentos para vocês, um diário e um semanal, para que vocês possam estar colocando no papel tudo aquilo que vocês precisam fazer no dia a dia de vocês e possuir um maior controle. Agora vamos lá para a nossa atividade. Deixa eu pegar uma colinha aqui para explicar para vocês como ela será feita. Primeiro, desenvolva um planejamento de atividades diário e um planejamento semanal de acordo com as suas prioridades. E lembre-se de estabelecer um tempo livre para realizar as atividades que te dão prazer. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês criem um planejamento diário e um planejamento semanal, com todas as coisas que vocês têm que fazer dia a dia e semanalmente. Para isso, como eu já disse, eu vou estar disponibilizando esses 2 planners para vocês pegarem como modelo na hora dessa criação. Definam no mínimo 5 atividades. Então, no seu dia inteiro, você tem que definir pelo menos 5 atividades que você precisa desenvolver. Ou seja, arrumar o meu quarto, estudar para o curso, fazer uma atividade da escola, realizar alguma atividade do meu trabalho que eu estou tendo que fazer em casa. Então, estabeleçam essas 5 atividades. Depois, estabeleçam um sequenciamento dessas atividades. Então, ordene essas atividades. O que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito depois, o que será feito por último. Feito isso, quero que vocês estabeleçam um horário, um cronograma. Então, qual a duração de cada atividade? Uma atividade vai demorar 2 horas para ser feita, outra atividade 1 hora, a outra em 20 minutos eu consigo fazer. Depois, defina quais são seus maiores desperdiçadores de tempo. Então é a hora de ser honesto consigo mesmo e definir o que é que tem roubado o seu tempo. Definam esses desperdiçadores de tempo e crie estratégias do que você faria para otimizar esse tempo. Como fazer com que esses desperdiçadores eles desapareçam e transformá-los em otimizadores. Conto com a participação de todos, essa é a nossa atividade, vou estar enviando para vocês. Leiam o slide com atenção, realizem a atividade, cumpram os prazos. De nada adianta a gente estabelecer metas se a gente não cumprir, né, com todas essas metas estabelecidas. E a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje é: não deixem para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Então comece hoje a buscar o seu crescimento profissional. Contem comigo, né, nessa nova etapa de vocês. Estou aqui para o que precisarem. Tenham uma boa semana e até mais.